Para mim, eu vou te falar para você, Bruno, eu gostaria de ir para os campos, os acampamentos, nos campos de guerra. Eu gostaria de ir. Eu não tenho condições, porque eu tenho uma comorbidade. Então não posso. Segundo, se eu falar inglês com as crianças, elas não vão entender. E se elas falarem árabe comigo, eu também não vou entender. Esse que foi o meu... Nós estamos perto de 80 mil crianças nos campos de refúgio de guerra à procura de pai e mãe. Perderam tudo. Estão destroçadas psiquicamente. E essa geração, eu acho que essa é a outra, não se recuperará desse trauma tão violento que está sendo feito com as massas humanas dos pobres. Isso me fez orar, colocar o meu joelho no chão, é uma inspiração divina. E aí eu me lembrei do Sírio, né? E que cada um de nós tem uma responsabilidade de nós fazermos alguma coisa pela paz. Segundo, você pergunta para todo mundo, o que eu posso fazer pela paz? Bom, nós deveríamos ir lá para os campos, né, para esses 31 países. E outra coisa que me chamou a atenção foi as sequelas da guerra. Então, você vê, o primeiro é o flagelo da fome. Toda vez que entra a guerra, você fica com um monte de famintos para tudo quanto é lado. Segundo, as enfermidades, as pandemias. Logo pós-guerra começam as pandemias a surgirem, né? As tuberculoses, todas essas aí. A terceira, que é a coisa mais triste, são o campo imigratório. Eles vão todos embora e vão pelos mares. E vou te dizer uma coisa para você. Hoje, o mar Mediterrâneo, na Europa, é o maior cemitério aberto. O maior cemitério aberto que o mundo está assistindo é o Mediterrâneo. O que tem corpos nesses lugares, porque eles pegam qualquer bote, barquinho e vão enfrentar o oceano. Muitos da Líbia ali são feitos, inclusive, para afundar de propósito. Depois você tem o flagelo da destruição da família. Você quebrou a família. Pai morre, mãe morre, tio, avô fica... Essas crianças ficaram completamente órfãos e abandonadas. Porque você não pode chegar lá e adotar uma criança. Agora vai ter todo o processo internacional de adoção, mas quem vai querer essas crianças aí? Mesmo que a ONU tenha seus instrumentos instalados ali, ele excede muito a capacidade. Né? Exatamente. Então, para mim, dói o meu coração, eu realmente fico assim, fora do comum que eu vejo a impotência que a gente tem. Né? E aí a segunda coisa é esses grandes senhores da guerra. Então nós temos 3 pilares no mundo que dominam a economia mundial, não é? A primeira, nós estamos sabendo que é a indústria bélica, armamentista. A segunda é o petróleo. E o terceiro é o narcotráfico. Então esses 3 eixos é que comanda hoje o grupo mundial da economia. Então como é que você vai enfrentar esses senhores da guerra? É uma coisa inacreditável. Quanto custa um B-2, que é esse grande avião americano, e esse último agora que entrou no Irã, né, que custa $1 bilhão por dia para pôr em ação. Se pegasse os orçamentos das principais potências nucleares e diluísse isso em bem-estar social, você teria renda universal básica, alimentação para todo mundo. Exatamente. Então você imagina o drama humano. E nós estamos assistindo a guerra em tempo real. Isso que não caiu a ficha aí. As guerras, né? As guerras. E tem tempo real. Você imagina que parece que é o filme do Marvel. A gente hoje, já há alguns anos, fala muito da questão da Líbia, que foi há 10 anos um marco, né, migratório para a Europa, depois agora a faixa de Gaza há tempos em conflito. Mas as pessoas esqueceram, né, de Mianmar, por exemplo, que sofreu um golpe de Estado, né? Você tem uma migração muito grande para a China, todas as famílias destroçadas no Afeganistão, né, com a volta do Talibã. Então, não são conflitos que continuam na mídia, mas são conflitos que existem. Você lembra da guerra da Bósnia? Sim. Eu, na época, quis ir para lá, para entrar nos campos das crianças. Bom, o que aconteceu com a Bósnia? Eu lembro de estudar. Né? Mas esses dias apareceu sobreviventes da Bósnia. Mulheres que foram estrupadas, tinham 8 anos de idade. Foram mantendo em cárcere, estrupadas, judiadas, né? Foram vendidas. Elas apareceram dando testemunho esses dias numa rede de televisão internacional. São sobreviventes. Você olha na pessoa que está com mais de 60 anos, né? Destroçada psiquicamente.
Será que o exemplo de Hiroshima, Nagasaki, não foi suficiente? O Vietnã, né, também. O Vietnã não foi suficiente? Você quer mais a bomba que foi jogada em cima do que o pessoal que invadiu o Vietnã fez, né, sobre aquele pessoal que chamava as bombas bacteriológicas, né? Como eles não conseguiam vencer eles, o que eles fizeram? Jogaram as bactérias e quando você puxava, você coçava e você puxava aqui, saía a pele inteira, viva. Você vê que o mundo que nós estamos vivendo em alta tecnologia, né? Um mundo fantástico de alta tecnologia, com um desenvolvimento da capacidade em tecnologia, em ciência, é admirável. Mas também veja de extremo que nós chegamos. E o mais duro é você ver esses líderes mundiais viajando para baixo e para cima, né, para pegar uma caneta para assinar. É uma coisa, olha, eu estou assim, estarrecido. Será que não tem? Será que nós não podemos? Não vai ter um Gandhi que faz a marcha do sal? Lembra? O Gandhi fez a marcha, acabou. Que se a gente esperar a canetada do Trump ou da OTAN... Então, o que eu estou vendo aqui, eu vou falar para você francamente, eu estou vendo uma coisa e estou tendo boa repercussão já. Nós temos uma força nas mãos, que é a oração, né? Então, para mim, a oração é, como diz o ditado antigo, né? A fraqueza de Deus e a força do homem, né? Porque Deus, na sua misericórdia, ele cede ao sofrimento humano, né? Ele olha o clamor dessas crianças, tá certo? Então nós podemos construir uma bomba atômica, por que não? Nós temos uma bomba atômica do amor. Então a minha ideia foi, Bruno, o Pai Nosso demora 1 minuto. Então responda para a minha pergunta, se cada um, em uma hora, quantas pessoas rezam se for 1 minuto? 50 gente, né? São 60 pessoas. São 1.320 pessoas por dia para rezar. Mas isso é uma. Agora, você imaginou dezenas, centenas, milhares rezando a cada minuto? Você já imaginou? E esse tipo de atividade, para eu entender, né, Concílio, ele parte de uma ideia aqui, né, de fazer essa realização, ele tem uma data, ele tem... Como é que funciona exatamente? Ele é comunicado pela igreja? Não. Existe um momento específico? Não, nós vamos criar tudo isso, é o seguinte. Por que é uma inspiração? Porque nós estamos na semana, hoje é quarta, né? Foi quinta. Então foi na terça que o Trump se encontrou com o Putin. Você deve ter visto o espetáculo que foi. Não sei se você viu. Sim. Eu esperava o Trump falar praticamente 1 hora, eles falaram 4 minutos. Mas a recepção que ele fez foi tremenda. Então ele veio, se encontrou com o Putin. Antes de ontem ele se encontrou com toda a liderança da Europa, que são os 7 cavaleiros da Europa. E foi outro cenário, ele sentado na mesa, decifrando e tal. Ontem ele se encontrou com o Zelensky. E agora, para frente, nessa semana, ele quer encontrar com os líderes árabes. E vai encontrar com o Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. Para mim, é uma surpresa, porque hoje todos os jornais do mundo estão trazendo o Papa Leão, que decretou hoje um dia de jejum e oração pela paz do mundo. E eu acredito que ele vai repetir isso no domingo. Então essa semana aqui, ela é muito decisiva ainda, e você vai colocar num momento oportuno. Então o movimento é para nós rezarmos, vamos dizer assim, já estamos dando start, né? Tá certo? Então nós vamos rezar agora, por que não? Até a hora que a gente consegue essa paralisação. O que nós queremos é que pare a guerra. O nosso sentido é você parar a guerra, quer dizer, vamos dar uma trégua e vamos encerrar esse caso, vamos pôr um ponto final nisso. E o Trump ontem, dizendo dentro de um pronunciamento do mundo, ele disse que ele, contando com apoio aí, em 2 semanas ele põe a trégua no mundo. Ele falou ontem. Então, se é bravata ou não... Bom, eu não sei porque... E ele falou, uma hora ele falou mesmo, ele disse, ou nós paramos com as guerras, ou crianças serão ceifadas a cada minuto no mundo. Essa fala tá dele, tá? Então eu acredito muito, sabe, no que e pela resposta que vocês estão me dando, né?
Porque eu sempre mando coisa, eu escrevo para o jornal, mas sempre eu escrevo, vai para um, vai para outro, né? Agora não, eu recebi do seu diretor, né? Eu já não vou ter aqui tal dia, porque o correio vai sair tranquilamente, né? Não só aqui assim nas redes, né? Porque a gente tem que fazer uma grande mobilização. Por isso que eu escrevo aí no desenho, né? Reza a oração do Pai Nosso na intenção da paz mundial, sua fé ajudará a manter viva a chama da paz nos corações. Só vai ser possível uma trégua, sabe, à medida que nós mudarmos o nosso coração. Deixar com que a luz do amor entre no coração. Não vamos nem falar na luz de Deus, nós vamos falar da luz do amor, porque Deus para mim é o amor. Então, nós temos que ajudar curar esses corações desses homens de poder de decisões, não é? Esses diplomatas, esses fomentadores da guerra, esses caras patrocinadores da guerra. É isso. E é muito interessante também, em meio a esses conflitos, o posicionamento do próprio Vaticano, não só com a escolha do atual Papa, do Leão, né? Justamente um americano, né? E alguém muito ligado às raízes latino-americanas, né? Uma pessoa que, quando eu fiz ali a entrevista com o espanhol aqui da Igreja da Saudade... O Tonino? Isso. Que ele chegou a visitar, né? Sei. Uma oportunidade de visita em 2012, acho que foi, né? E ele falou muito dessa questão, ainda antes dos conflitos estarem tão aflorados com o Trump, né? Mas ele falou muito dessa manifestação do Vaticano na figura do Leão, de uma união mesmo de comunidades, e não exatamente da Igreja Católica, né? Sim. Em relação a se posicionar de fato, né? Como entende esses conflitos, né? Então, você vê que ele já, há uns 10 dias atrás, ele falou com o Trump, né, com o Putin, que ele coloca o Vaticano, na cidade do Vaticano, à disposição para ser a trégua da paz. Você vê que coisa, que atitude. Qual é a nossa atitude agora? Nós não podemos ficar omissos, né? Nós não podemos ficar indiferentes. Eu acho que a palavra mais correta é essa. Você não pode ficar indiferente diante das guerras, porque por detrás da guerra estão nossas crianças. Eu não sei se não já tem, eles falam em 100 mil, para mim já tem mais de meio milhão de crianças. Estão como em depósitos, são acampamentos, né? Em depósitos, vegetando e com um destino imprevisível. Vai morrer de pandemia, ou de espera, porque como é que vai fazer essa adoção? Todos os números ali são, com certeza, menores do que a realidade. Muito menor, muito menor. Se nós temos coisa da Bósnia, da Líbia, né, da Síria, o que fizeram com a Síria? Até hoje não sei. Então você destroça seres humanos como você desossa osso no açougue. Eu tinha era açougueiro. Então eu me lembro que ele pegava aquela faca de açougue e ele marejava, né? Então você destroça hoje seres humanos como se fosse um objeto descartável e leiloável, não é verdade? E vendido no mercado das armas. E dentro da arquidiocese aqui de Campinas, padre, existe o mesmo entendimento do senhor de que precisa ter essa união e propagar realmente ações como o Sírio? Olha, eu acho que sim, e também eu acho que o bispo, né, ele é muito bom nesse ponto, né, porque quando eu apresentei isso para ele, está aqui, tá? Ele disse, o padre, por favor, o senhor continue. A minha bênção já está, só pode arranca com isso. Que ele não vai poder parar, que senão ele tem que convocar. Ele tem que convocar como chama, o conselho dele, outro grupo. E você já sabe, onde existe muita reunião, nada se dilui. Porque agora é o momento. Agora está tudo, como é que eu digo assim, está bem sensibilizado, tem. Se você pegar todos os jornais, revistas americanas, internacionais, todas estão falando na questão da guerra. Então, não será uma oportunidade, né, de nós fazermos a nossa parte? Então, de onde que eu tirei isso? Eu tirei isso de Jesus. Antes de você tomar qualquer atitude, você sente. Você faça o seu projeto para você construir o seu projeto em cima de uma rocha, não em cima da areia. A areia é toda vulnerabilidade. Eu faço um bam-bam-bam, né? Aqui não. Aqui nós estamos... Então, você imaginou a oração de uma senhora de idade, de uma criança, né? A oração de uma pessoa... Você imagina somado isso a milhares, milhões. Isso é interessante também no cenário diplomático que o senhor comentou. A diplomacia ela tem várias nuances, né?
às vezes muito de interesse, muito justamente de lobbies, de armas, né, até de cartéis que a gente sabe de combustível ou de qualquer outro tipo de finalidade financeira que esteja acima do bem-estar das pessoas, né? E eu vejo o Brasil sempre com uma postura muito interessante diplomática de resolução dos conflitos, né? De se colocar sempre ali como um meio termo para tentar abrandar as questões, né? E o Brasil, tanto na parte comercial com os Estados Unidos, também faz parte de grandes grupos econômicos asiáticos, africanos. Isso mesmo. É possível que politicamente o Brasil consiga, de fato, ter uma colocação, ainda mais com grupos como a Igreja Católica, de destaque no cenário internacional? Eu acredito que sim. Nós tivemos em 49 o Oswaldo Aranha, né, que vai trabalhar para a grande questão não só do Estado de Israel, mas ali já começou o Estado da Palestina, né? Essa eu acho que foi uma primeira, né? E para mim as mesas de negociações é o diálogo que manda. Quando a gente aceita a diversidade, não é? A gente entra num diálogo. Eu tenho que colocar meu ponto de vista, o seu ponto de vista, mas o centro, eu acredito, da história é a criança, é o ser humano. Quer dizer, nós não podemos governar ou ter qualquer atitude que a gente não tenha um objeto, um alvo. Qual é o objeto-alvo? É o ser humano. Se a gente for falar na história bíblica, então, você pode reparar que a própria obra da criação, ela foi criada primeiramente para a última espécie foi o ser humano. E o último do ser humano foi a mulher. Pela história bíblica, Deus vai criar a mulher por último. Não é verdade? Para você ver aonde chega praticamente aquilo que nós chamamos de você um dia chegar à valorização do ser humano, né? E à plenitude do ser humano. O que é o santo? É o cara que chegou à plenitude dele. Eu tenho que chegar ao meu autodesenvolvimento, minha maturidade como ser humano. Eu sou a imagem de Deus, eu não sou e você e todos nós aqui, nós não somos um objeto do acaso, né? Não somos objeto de uma pesquisa científica ou de laboratório. Nós somos imagem viva de Deus. Eu acho que isso é importante. E é uma pena que as mesas de negociação que decidiriam esses conflitos na política, elas se esvaziaram desse tipo de termo, né? De plenitude, né? De entendimento, de mutualidade, né? Eles estão muito interessadas a um egoísmo político, gente. Bom, eu acho que nós temos uma guerra, todo mundo fala em batalha espiritual, né? Hoje não fala isso, tem vários livros, tudo, né? Para mim, hoje tem um ídolo poderoso no mundo que chama o mercado. O mercado tem dois filhotes extraordinários. Eu acho, o primeiro são os meios de comunicação, é o filho querido, e o segundo são as seitas. As seitas e os meios de comunicação social são os dois braços fortes do ídolo, né? O mercado, e que nós chamamos também de sistema. Então ficam polarizando grupos, não é verdade? Esquerda, direita, não sei o quê. Né? Isso não. Nós queremos saber de onde é que está a causa, a origem de tudo isso. Então tudo isso se trabalha por um ídolo, chama-se o ídolo do mercado, onde 0,6% detém os 13 trilhões de dólares. É uma concentração absurda, né? Mas então você vai me dizer para mim quem é rico. O rico, o cara tem um cartão de crédito, um carro, uma casinha, ele faz uma viagem, né? Faz um MBA, fala 2 idiomas. Isso não é rico. Isso é sobrevivência. Ricos são os que detêm 13 trilhões. Isso é muito dinheiro. E é interessante um ponto, acho que foi em 2022 ou 2023, que fizeram uma pesquisa em Tel Aviv, quando os conflitos ali já aconteciam, obviamente, mas não estavam tão escancarados assim, em relação à faixa de Gaza e também a Cisjordânia, né? Fizeram uma pesquisa em Tel Aviv, se eu não me engano, arredondando, 60% a 65% das pessoas eram completamente favoráveis à criação do Estado da Palestina. Fazem, a gente tem o nosso Estado, por que eles não podem ter o dele? Sim. Então, a opinião popular, inclusive, de muitos israelenses era, inclusive, fazer greve para que o Netanyahu não invadisse, não criasse mais tensões bélicas ali, né, que é uma região muito tensa, né, também com o Líbano e o Hezbollah. É interessante como as pessoas têm esse entendimento, mas os governos não, né? Onde é que está o Rio Jordão? Na Israel ou na Palestina?
Tava na Jordânia, né? Está no Jordão, está na Palestina. A água vem da Palestina, o que você acha? Sim. Está batata charada. Né, historicamente. Onde é que está a água de lá? O maior dom da sobrevivência está na Palestina. Eu tenho que tomar a Palestina para ficar dono da água. Você vê que se a gente não... É um Lego, né? É um Lego. Você tem que ir trabalhando com ele, se ajustando. Fica só nessa polarização, que eu acho isso uma ignorância tão grande, essa polarização, sabe? Você se degradando, se matando, né? E essas narrativas todas, elas foram feitas para você manter isso. Você manter a polarização, você manter, sabe, como é que eu te digo? A ignorância, né? Que é um fator... Um dos maiores pecados é a ignorância, viu? Não é o pecadinho de fazer coisa que vem na igreja. Né? Um outro pecado é a indiferença, a ignorância, né? É você não aceitar as diferenças, é você não aceitar que o mundo está em mudança. Não adianta. O mundo não vai perguntar para você se vai mudar ou não vai mudar, ele está mudando, ele vai mudando. E nós, com inteligência, vamos adaptando cada vez mais para que o ser humano ele possa ser feliz aqui, não tem dúvida. Criação de fronteiras polarizadas, né? Ela é sempre um discurso esvaziado de pensamento, de crítica, de realidade, inclusive. Né? É possível que o Sírio consiga sensibilizar as pessoas para que até nas redes sociais isso tenha algum impacto? Quem é que você falou? O Sírio. O Sírio. Sim. Eu acredito que sim. Eu acho que vai depender muito, depois você lê o texto, né, para você ver. Veja bem, eu acredito muito na força da oração. Eu acredito. Eu tenho meu testemunho de um mieloma múltiplo, há 12 anos está indolente. O meu corpo eu entreguei para os estudos, para o Brasil, né, para que possam fazer os testes que quiserem, para que os remédios possam logo a medicina possa encontrar a solução para isso. Um exemplo. Então, eu acredito profundamente na força da oração. A oração, para mim, é uma como é que eu te dizer assim, é uma arma que nós temos nas mãos, né? A oração é uma arma, sabe, muito poderosa. Primeiro que ela te dá uma força para você trabalhar por uma civilização não violenta. Nós temos que formar grupos não violentos, né? E nós temos que rechaçar todo tipo de violência. Nós queremos um mundo sem violência, um mundo sem guerra. Não é? Então, o mundo é sem droga. Eu trabalho na penitenciária. Então, o mundo sem prisão, sabe? Não tem a coisa mais... Eu acredito que o maior prêmio que um ser humano tem, a maior felicidade, é quando ele descobre que ele é livre. Não tem como a liberdade humana, né? A pessoa livre, eu acredito que é uma pessoa feliz, uma pessoa livre. Então, todos esses poderosos vão cercear a liberdade humana. A liberdade de pensar, a liberdade de estudar, de se formar, né? A liberdade de trabalhar e a liberdade de escolha. Hoje, quem escolhe, muitos não são as pessoas. Já tem grupos do mercado que fazem você ter a escolha. Quer dizer, você tem que escolher a marca de telefone que eles estão falando, o carro que eles querem, o sapato e o tênis que você tem que usar. Lojas de vida que... Exatamente. Então, eu acredito que assim é uma ideologia, né, do consumir e do ser consumido. A briga está aí. O produto não é mais o produto, né? Não, o produto é o ser humano, exatamente, é o ser humano. E segunda coisa, você vale quanto você produz. O dia que você não produzir mais, você vai ser rechaçado. Vai para onde? Vai para filho do INSS, vai não sei para onde. Sai do caminho. É isso que no Brasil nós temos o INSS, né? Não, você entendeu ou não? Sim, sim. Então você tem que sair do caminho. Você não produz mais, você sai fora. Você não faz parte desse métier nosso. Os jovens que se formam, né, nos managers, os CEOs, por exemplo, eles estão pensando que eles vão ser eternos? Não vão ser eternos, não. Essas grandes corporações, eles vão utilizar eles até o final, vão sugar tudo que podem. E depois, como bagaço, joga fora. Essa é a lógica, infelizmente. O senhor sabia que muitas decisões
são feitas através de bandejadas de cocaína. Ah, isso sim. Você sabia disso, né? Que numa mesa de decisões do mundo, não vai pensar que tá todo mundo ali rezando o terço, não é? Ali tá correndo as maiores drogas para o cara realmente subir. Você assistiu o filme Lucy? Sim. Então, não preciso nem falar nada. Tem drogas que são altamente alucinantes, eles tomam decisões e vão, e vão, e vão. Essa questão da medicina em drogas, a gente viu muito isso na Segunda Guerra Mundial. Os soldados da SS lá que tomavam coquetéis de substância que, né, não sentia, não dormia, não comia, né? Eu tive a graça de ir aos Estados Unidos e, em vez de ficar vendo coisas que eu acho que nos pubs, fui também, né? Mas eu fui no cemitério de Arlington, sabe lá, né? Sim. Nunca fui, mas... Olha, quando eu entrei, eu fiquei olhando, então você vê assim, 18 anos, 19 anos, 18 anos, 19 anos, 18 anos, milhares de jovens. E uma boa parte negra. Então o sistema vai fazer você gerar os seus filhos para serem filhos da guerra. Né? Como é que pode? E hoje esse é um caminho profissional, inclusive, nos Estados Unidos. Né? Bom, você quer mais que a guerra da Ucrânia? O cara vai ganhar quanto? 25 mil ou 5 mil? Alguns brasileiros, inclusive, foram. Então, para ser soldado da guerra das milícias. Lá está sendo formados os grandes soldados das milícias, tá certo? Que é para atender os magnatas, o dinheiro de outros países. A coisa não é como a maioria está pensando, né? Então, todo mundo acha que agora... E tudo com café, com cerveja, com almoço, com avião para lá, avião para cá. Não precisa nada disso, nada disso. Eu lembro, 11 anos atrás, quando o Estado Islâmico, né, existia, estava tomando os territórios da Síria, e teve um repórter, acho que foi da Al Jazeera, ele fez uma pergunta para o governo japonês. Como é que o Estado Islâmico está conseguindo progredir no território sírio utilizando 24 blindados 0 km da Toyota? Como é que chegou lá? Eu não sei. Então, não, a gente vendeu para a Rússia, mas foi para a Índia. Não se sabe, né? Mas que existiam 24 blindados 0 km da Toyota ali, a serviço dos Estados Unidos. Eu quero que você pense em uma coisa que eu um dia sentado na cadeira fiquei pensando. Descreve para mim rápido um soldado na guerra. Atual. Está na sua frente. O que você vê? Eu vejo um fardamento camuflado. O que mais? Muitos equipamentos O que eletrônicos. mais? Um fuzil. Qual geração? É uma geração mais moderna. Né? Um capacete, um óculos de visão noturna e muita telecomunicação, né? Basicamente. O calçado dele? Uma bota. Muito bem. Quanto custa? Bastante. Você sabe que é o cara, um dos mais ricos dos Estados Unidos? O que fornece quentinha para a guerra. Vou repetir de novo. O cara que fornece quentinha, marmitinha de comida para a guerra é um dos mais bilionários do mundo. Porque você faz isso, né? Eu preciso ter guerra. É um contrato milionário. Quem é o homem mais rico do mundo, você acha? Um dos mais ricos, vai até o terceiro. Bom, o primeiro da Forbes ele estava o Elon Musk, né? Acima dele, vai. Bem, ele estava ali no... Mas quem é que está acima? Acima dele, estratégias de mercado aí. Putin. Putin. Putin é uma boa. Como é que um cara que me diz que é um comunista, né? Um país comunista, ele pisa em tapetes feitos na Pérsia, de tanto assim. Come com talheres de ouro e de prata. Sentem mesas de mármore vindo do Oriente. É por isso que dizem que o comunismo soviético morreu com Lenin. Mas pera, Depois. Você acha? Não, e de Fala a verdade, são coisas que não... E ele é o maior estrategista, né? Porque ele é um grande estrategista mundial. Mas ele tem muitas indústrias, muitas terras, ele tem muito patrimônio na Europa. Você vê esses caras todos. Teve um estudo também do Escritório de Drogas e Crimes da ONU, durante a pandemia, que aí como que você faz com o mercado de drogas, o mercado escondido, né, Deep Web, Dark Web, né, que não está ali evidente. A transação de drogas nos mercados da internet sigilosa da Rússia aumentou em 1.200% durante a pandemia. Porque é essa galera que vai negociar.
para manter, não, a gente está só trocando uma ideia, né? Mas pensa bem. Pega um soldado ali, dá uma olhadinha no soldado, quanto ele custa. Então, quem está por detrás? O sapateiro, né? O calçado, a roupa, né? Só quanto vale aquela, como é que chama, o infravermelho, porque todos eles estão com infravermelho, todos eles têm computadores, vocês sabiam disso, né? Drone, acesso. Drones, eles têm acesso a tudo, né? Quer dizer, quanto custa um homem desse? Hoje praticamente todos os assentamentos de mineração ilegais no Brasil, na Amazônia, eles usam um link da Starlink do Elon Musk. Exatamente. Então, acampamento que você vai, não tem lá uma anteninha do... Então, às vezes, é bonito, vira filme, né? Então, tem as telas de cinema, o entretenimento, que é um dos filhos queridos, meio de comunicação do sistema. O sistema tem esses filhotinhos queridos dele, né? Né? Então, esses filmes todos, as pessoas se deliciam por isso, mas nem estão pensando, né, o que esse real que está acontecendo, que no fundo é destroçante. É algo realmente que deixa, eu acho que uma pessoa sensível, uma pessoa que é humana, uma pessoa sensível, uma pessoa de compaixão, tá certo? Ela está se perguntando como é que ela pode cooperar para realmente nós construirmos, né, uma civilização da cultura da paz. Então, o que está acontecendo é que estão se perdendo a compaixão. Não tem mais compaixão do ser humano. Você pode reparar muito bem a compaixão humana, né? Quer dizer, sabe, esse olhar de misericórdia para com o outro ser humano, né? Com a pessoa para mim que é o grande valor. A vida tem que ser prioridade absoluta, né? Porque ela é o maior dom que Deus nos deu. Então não adianta você ficar numa igreja rezando, não, isso aí não vai acontecer nada. A vida é mais importante. Então, para a gente entender uma ordem aqui, né, do movimento, de Lácio, o senhor citou que foi hoje ou ontem, né, que o Papa decretou... Hoje é dia 20, hoje é 21? Hoje é... Não, é 22, é amanhã que ele vai... É amanhã. É amanhã. Então amanhã, tá? E primeiro você viu que ficou bonito, né? Isso aqui, né? Sim. Mas tudo tirado. E depois, você lembrou, né? É a chama da paz. Então, o Sírio é você. O Sírio é um ser humano. Que à medida que eu rezo o Pai Nosso, acende em mim a chama viva do amor. E o outro nome, o outro nome da paz, não é? Porque a paz tem outro nome, não tem? Chama-se concórdia. Agir com coração. Córdia vem de cardia. Concórdia é o nome também que a gente dá à paz. Então amanhã o Papa, você vê que a coisa é tão importante que o Papa imediatamente ele não teve conversa. É amanhã, dia 22, né? Ele está convocando o mundo inteiro. E quando ele convoca amanhã, não só amanhã, ele vai estar convocando esses dias, né? Porque nós estamos numa das semanas mais decisivas praticamente a nível mundial. Não se fala mais nada a não ser, hoje os jornais todos falam sobre a questão de ter que pôr um ponto final nisso aí, não tem mais condição. E aí o que se pede é apenas 1 minuto. Né? Um minuto é o tempo, não é que você reza o Pai Nosso. Então, Sírio é uma vela grande, né? E que vai à frente. E aí depois todos seguem um rastro de luz. Tá certo? E ela vai anunciando alguma coisa, quer dizer, essa vela simboliza o Cristo ressuscitado, que ele é o príncipe da paz. Por isso que o Papa, você assistiu a posse dele? Assisti. Qual foi a primeira frase que ele eu não vou lembrar. Você lembra a primeira frase? Se lembra? A paz esteja convosco. A primeira frase que Jesus fala quando ele ressuscita é: a paz esteja com vocês. Então, a paz é a prioridade, né, na vontade de Deus. A paz. Nesse próximo período, né, dessa semana tão importante, é claro que cada pessoa ali vai ter no seu íntimo, né, essa prática, né, de rezar o Pai Nosso e destinar essa oração justamente a essa causa.
Haverá algum evento, alguma coisa prática aqui na Arquidiocese de Campinas? Não, eu ainda não. Nós não marcamos, não é que nós não marcamos, como uma coisa que nem pegou papa de cheio, todo mundo pegou muito de cheio. Então, está sendo o start. E eu acho que agora fica aberto, aí que eu acho que é bonito. Então, por exemplo, se aqui no Correio alguém tivesse a ideia de trazer uma vela, né, e convocar o Correio para rezarmos um Pai Nosso. Na empresa, na escola, na universidade, no mundo do trabalho, você entendeu? Então fica uma coisa, uma criatividade aberta, na qual cada um poderá se manifestar a sua solidariedade, não é? Para com esta causa. Pode ser que nasça daqui para frente alguma coisa, poderá acontecer. É uma hashtag, né, do pessoal, né, vai marcar, né, vocês estão fazendo isso para isso, né, postar Eu foto. gostaria muito, eu não sei se os mestres aí, ou vocês, eu gostaria, talvez o Correio possa colocar o símbolo da paz, né, aqui em qualquer lugar, uma das ideias. Põe aí, faz um banner, põe no seu lugar, pode ser um convite, né, então faça isso, faça adesivo. Porque mesmo que eu fizer 100, 10 mil adesivos, como é que eu vou fazer? Não vai dar para todo mundo. Mas todo mundo começa a multiplicar. Então você pode fazer um adesivo, você pode fazer um banner, você pode fazer uma faixa, colocar lá fora o desenho, convoca a sua família, convoca amigos, né? Clubes. Né? Por que não os clubes fazerem isso? Um minuto pela paz, não é? A chama viva, essa vela, né, bonita, uma vela. As federações esportivas, né? Também. Então, é uma iniciativa que você falou bem. Bom, vamos marcar uma coisa, agora vamos fazer uma caminhada. Bom, uma caminhada faço eu aqui, mas daqui a pouco, você imagina essas igrejas, porque eu não posso só falar a igreja católica, né? Mas as igrejas evangélicas, os centros espíritas. O centro espírita não vai poder fazer. Centro espírita, igreja católica, os muçulmanos, os budistas, os judeus, todos podem acender uma vela, tá certo? Porque é o Sírio. O Sírio quer dizer vela. Vela pela causa da paz. Aí acho que a sua criatividade é fora de você, né? Porque isso que eu acho que é bonito, né? Você estampar no dia aí, né? E durante uma semana, porque ele vai fazer isso e nós vamos esbarrar em 7 de setembro, né? Que é a independência do Brasil, mas é uma festa muito, muito bonita, também cívica. É esse momento que englobam vários símbolos. Você vai começar uma reunião, né? Uma reunião tão importante, tá certo? Por que não? Eu vou convocar para um minuto do Pai Nosso. Não tem um minuto aí no campo de futebol? Tem um minuto. Um minuto é um minuto, é 60. Ô, Bruno, Oi. permite? Claro. Em relação ao que você estava falando do mercado e como a gente se sente um pouco preso, eu queria que você, na curva, ser uma pessoa religiosa, acho que seria muito importante mesmo para a rede social. Como que você vê esse crescimento da teoria da prosperidade dentro da religião, de como se usa hoje em dia a religião para tentar alcançar bens materiais, e como esses bens materiais também, de certa forma, não limitam a gente, porque a gente fica preso a eles. E que você falou de liberdade, o mercado restringe muito a nossa liberdade, porque eu não consigo viajar porque eu não tenho dinheiro, eu não consigo ir para tal lugar, ou eu não sou livre porque eu não tenho celular, entendeu? Então, o que eu vejo é o seguinte, eu acho que eu acho que outra coisa que perdeu muito, antigamente se discutia a questão dos valores humanos, não é? A gente tem que entender o que é valor para mim, o que é valor para você, né? O que é um valor? Eu não sei o que é um valor. Então, nós vivemos principalmente num mundo... Nós vivemos num mundo tão despedaçado e descartável, não é? Sem perspectiva. Eu fiz uma enquete na universidade falando sobre perspectiva com jovens, né? Mais de 60% não tem perspectiva. Você pega agora, conversa com eles. Pergunte para as pessoas na rua se elas têm perspectiva. Eu tenho. O que você quer? Um carro novo? Não é? Eu quero trocar minha geladeira, eu quero um carro novo, eu quero viajar. Tá certo? Eu quero dinheiro para mim sair. Então, É o ter e o ser ali. é o ter, exatamente o que eu ia falar, né? Então, nós, hoje em dia, nós estamos muito bem informados, mas muito mal formados. Então, nós não estamos formando o ser humano para ser, mas para ter.
Então, a hora que eu entro na lógica do ter, muda o paradigma da minha vida. Então, não me interessa. Agora eu quero ter o melhor apartamento, eu quero uma sociedade do bem-estar, sem sofrimento, sem problema. Tá? Eu vou trabalhar para o final de semana. O final de semana é que eu vou trabalhar. Então, no final de semana eu vou para Santos, vou para balada, vou viajar, vou comprar. E se não tiver, eu passo o cartão e pego tantas prestações, não estou nem aí, vou fazendo dívida. Porque eu preciso ter, não é? Eu não preciso ser, ter. Eu falava para meus alunos, você quer prestar uma faculdade, essa faculdade te promete um emprego, não faça essa faculdade. Exatamente. A universidade vai para te dar emprego, vai para te dar uma profissão. Não, nós temos que ir atrás do trabalho. É diferente de trabalho e de emprego. A maioria está procurando emprego. Você pergunta uma outra parte, um pouquinho dos décadas de quem está com seus 30, vai por aí um pouco, a maioria vai prestar o concurso porque ele quer um concurso público, porque quer uma estabilidade de vida. Não, eu entro lá depois, eu nunca mais vou trabalhar, eu faço lá o que eles me mandam, né, o carimbaço que falava aquele programa do Jô Soares, né? Fico lá, terminou, não é, nós não temos que trabalhar para emprego, nós temos que trabalhar para trabalho. E eu acho que uma das coisas que está acontecendo no mundo de hoje, principalmente essa questão do desemprego mesmo, né, é que nós temos que nos reinventar. Não tem negócio que ficar, não tem emprego, mas você pode se reinventar. Eu tenho acompanhado muitas pessoas que trabalharam em empresas muitos anos, foram demitidas, mas se reinventaram. Então, fazem bolos, fazem doce, floricultura, né? Começaram a trabalhar por si mesmo. Então, se não tomar cuidado, a religião, né, as religiões ou as seitas, o que vai acontecer? Elas também vão ser fomentadoras, né, de você manter o quê? Manter a pessoa na sociedade do bem-estar, do ter. Vira um negócio. Vira negócio. Vira negócio. Então a religião virou um dos maiores negócios mesmo. No fundo, a religião, se não tomar cuidado, é um shopping, é um supermercado. Você vai e pega o que você quer na hora e depois você sai com aquilo. E tudo, né? Eu estava numa sala... Sem cortar a conversa, você sabia que os maiores templos hoje, não é verdade? Os shoppings, para mim, são os grandes templos. Sim. Cada loja vira um ícone e você paga o dízimo. Você paga o dízimo. Não é? Você está pagando o dízimo. O shopping é a catedral da fé hoje. Você rende o culto, o incenso às lojas, aos produtos, viu? E depois ali mesmo é que você paga o seu dízimo, você paga a sua entrada. Não tem mais entrar no shopping hoje sem você pagar. Você lembra disso? Hoje tudo tem um tributo em cima disso. Tem um livro americano, virou série depois, que é Os Deuses Americanos, né? Você viu? Que é os maiores... Que a ideia do livro é que só existem deuses porque eles são cultuados. Então é o deus da guerra, muito poderoso. Isso. O deus da autostrada era muito poderoso porque muita gente morre em rodovia, e deus da mídia. Né? São chamados demiurgos, né? Quer dizer, são os pequenos deuses. Está aí os pequenos deuses, né? Você tem no mundo pequenos deuses que vão alimentando esses deuses. E depois esse grande deus que rende culto ao mercado. E dentro do tópico que a gente abordou, eu lembro que estava, não em uma, mas em algumas salas de terceiro ano no ensino médio, colégio particular, salas de 35, 40 alunos. O que vocês vão prestar? Medicina, de 40, 27, 30, levantava a mão. Eu falei, mas é um milagre, né? Eu nunca vi tanta gente com vocação para médico, né? Mas por que você quer medicina? 100% do estado social do médico, né? De ganhar bem e tal. Tá, mas você vai fazer medicina. Então, porque você quer ter um consultório, trabalhar no particular, ganhar 35 mil por mês, ou atender no meio do Tocantins pelo SUS? Ah, professor, mas é complicado. Eu falei, não, mas... Qual é o intuito da profissão de médico? É ganhar bem, né, morar bem, apenas, né, ou... Não que não possa ter ali, né, o seu conforto lá no trabalho, mas para que se dá a medicina no país que tem serviço público de saúde, né? Como é que se tem isso realmente como formação das pessoas? Então, até a formação ali escolar, para você prestar o vestibular, ela não está preocupada se a pessoa vai ser bom médico. Isso. Ela está preocupada se a pessoa tem capacidade de passar no vestibular. Isso. E outra coisa realmente é o dinheiro, né? Então,
é o dinheiro. O dinheiro não tem a menor dúvida, não é? Quer dizer, você vai atrás daquilo que vai te garantir, mas que vai te dar prazeres, tá? E que vai resolver o problema do teu prazer imediato. Olha, nós vamos agora guardar um dinheiro, porque quando eu tiver 50 anos, 50 anos, nem vou pensar em 50 anos. Que 50? Quem pensa hoje, vai lá. Antigamente a pessoa, ela iniciava como menor aprendiz, que eu acho que tem que ter, né? E depois ia estudar, e depois ele ia guardar o dinheiro dele, ele namorava, ele fazia um projeto até a casa dele, até a família dele, até os filhos dele, não é? Participava da comunidade, ele jogava a bola lá, tomava sua cervejinha, tá certo? Ia no seu baile, na sua festa popular, né? E hoje? É o senso de cidadania, de pertencimento. Exatamente. Completamente. Pertencimento. Se você reparar bem, não tem pertencimento. As pessoas hoje não querem compromisso. Então as religiões entram com essa ideologia praticamente, né, da prosperidade, porque eu não quero comprometimento. Nada de comprometimento. Então eu tendo tudo, eu vou fazer de tudo. E quando eu vou rezar, vou lá rezar porque eu faliu, né? Eu vou rezar porque eu perdi o carro, perdi não sei o quê, eu estava na droga, você repara? Ninguém vai lá dizer, pô, nós estamos rezando para que a gente possa adquirir os verdadeiros valores fundamentais da vida. Como Você aprender a honestidade. pedir o final das guerras, por exemplo. Então, isso aí chama-se, eu pedir os finais da guerra, isso aí chama-se profundamente, né, a compaixão humana. Isso é a compaixão, não é uma coisa qualquer. E outra coisa que se perdeu foi a gratidão. Quando você perde a compaixão, você perde a gratidão. Não é? Quer dizer, as pessoas não são gratas pelo que elas têm. E nunca estão mais satisfeitas. Uma sociedade que está virando em torno do, sabe, como diz, um saco sem fundo, né? Eu trabalhei com o Padre Haroldo há alguns anos, na fazenda com os dependentes químicos, né? É uma coisa impressionante. Mas o que eu estou assistindo hoje são encontros que eu tenho com pessoas, e você tem alunos, né? Hoje vocês vão escrever qual a perspectiva que você tem da sua vida. Quer viver quanto? E faz uma outra pergunta bem inteligente. E quando morrer, você quer que você... Não precisa fazer nada, não. Joga em qualquer lugar. Quem joga? Tritura, isso para mim não tem mais. Acabou. Quer dizer, acabou. Cadê o sonho? Cadê os sonhos da vida? Os desejos da vida? A diferença entre esperança de ficar esperando e esperança de realmente agir para uma melhor. O esperançar, né? Quer dizer, então a gente assiste, infelizmente, né? E que por detrás disso tem toda uma mídia, né? Tem todo um trabalho, né? Um trabalho de sedução, né? Um trabalho que realmente vai tirando o encantamento, vai tirando o sonho da pessoa. A criança vem, pula no colo do pai. Papai, agora no fim do ano vai chegar o Papai Noel. Isso não existe Papai Noel, Papai Noel sou eu. Fala pra Você mim. perde todas as identidades. Fala pra mim. Você vai me cortar o sonho de uma criança, não é? A criança tem aquele sonho, e ela sonha com o pai dele. O pai é um herói mesmo, não é verdade? Cadê o modelo de pai? Fala pra mim. Só no Brasil deve ter 3 milhões à procura do pai. Só no Brasil. Você falando do Papai Noel agora, só que pra mim eu vejo assim, o Papai Noel seria uma construção do misticismo, da crença, da fantasia da criança, mas voltada ao interesse do capital, porque ele Sim, ele veio quando o capital, quando ele trocou o vestimento do Papai Noel e pôs o vermelho, né? Entre aspas, que virou a Coca-Cola. Porque não é. O dia dos namorados. Que é São Valentim, né? Entendeu? Então, eu acredito que não só isso a Páscoa, né? Você pega o chocolate pro coelho, tá vendo? Então, é verdade. Você pega um símbolo popular, um símbolo que tem significado, que dá asas à imaginação, de você fomentar o sonho da... Porque, veja bem, o sonho da criança vai perpetuar em nós. Porque cada etapa da nossa vida nós temos um sonho. Não é verdade? Você tem carro? Não tem? Você tem? Também não. Então, e o que você tem? Você vai falar, pode dar um carro para vocês, entendeu? Então, veja, eu quero ter um carro. Aí o carro tá bom, não tá? Tá bonzinho o carro aí. Ele quer outro carro. Agora ele quer o carro, como é que é? Elétrico. Não é? Você entendeu? Então, o que existe é uma compulsão
que gera, que cria necessidades, que não há necessidade da necessidade. Você cria, o entretenimento, por exemplo, é criar necessidade. Você tem que criar. Eu estou com esse relógio, não, isso não dá mais, tem que comprar outro agora. Agora é um outro de marca, é um outro moderno, é um outro que faz isso, faz aquilo, faz corrida, acorda você. Se eu estou bem, por que eu tenho que mudar as coisas? Fala. Dentro desse aspecto, queria também abordar outro tópico que me incomoda muito. Primeiro, eu acho que no Brasil existe uma coisa maravilhosa que raramente você vai encontrar isso em qualquer outro país, que é o sincretismo religioso. Né? Quando você tem as matrizes africanas, se encontra com o cristianismo, você vai formar identidades brasileiras muito próprias e muito bem, Indígenas. muito bem construídas pelas populações brasileiras. Né? Exato. E dentro do ser, né, esse sincretismo histórico no Brasil, ele marca uma identidade antropológica do ser brasileiro. E hoje a gente tem um estado de guerra com isso, né? Como se fosse pecado, porque é o meu inimigo, né? Uma coisa terrível, né? É a polarização. Hoje você precisa criar polarização, divergência, né? Não é conviver com as diferenças. Então, o que determina a religião é o modo de produção. Só que precisa estudar. O modo de produção agrícola vai ter o quê? Uma divindade voltada para a natureza. Então é o sol, é a chuva, é a lua, são os astros, porque é o modo de produção. Quando ela passa para o modo de produção depois industrial, é uma outra visão. E depois agora nós estamos na outra mudança, né, de época que a gente diz, né? Então o importante é que os primórdios, os primários, eles realmente, porque a busca do divino está em todo ser humano, desde a sua origem. É como a morte. Por que os antigos cultuavam os mortos? Não é? Porque eles viam uma capacidade de continuar, vai continuar, ele vai voltar para cá. Tinham tribos indígenas que inclusive queimavam os seus mortos, tá? E aquela cinza, depois eles faziam sopa e comiam, porque eles acharam que pegariam o espírito dos antepassados. Tá? Mas esse é o modo de produção. Então, o modo de produção vai determinar muitas vezes o modo de religião, de você manifestar a sua religião. Hoje nós temos consciência, não é? Hoje nós temos uma outra visão das coisas, a gente percebe que Deus é amor, pronto, não tem outra coisa. Se Ele é o amor, e se Deus é Pai, que todo mundo chama no Pai Nosso, por isso é o Pai Nosso, então todos são irmãos. Todos são irmãos. A minha capacidade é do diálogo, do respeito, da acolhida, né, de estudar, de conhecer. Esperamos que o Círio realmente termine, né? Que seria realmente o final. Eu vejo a coisa mais bonita, não sei se sou eu. Eu gosto muito de conversar com as pessoas na divergência. Porque a gente aprende muito, né? E é gostoso quando as pessoas são abertas. Então, uma pergunta que você me fez, que a maioria tem me feito, né? Isso é só para os cristãos, padre? Não. Aí todas as religiões. O Pai Nosso, ele é universal. Então, se você estiver em qualquer lugar, eu tive uma época tive a oportunidade de estar com muçulmanos, e quando eles me falaram da oração, eu falei, realmente, a única oração que eu sei é o Pai Nosso, né? Então, e o cara levanta e falou, então vamos rezar o Pai Nosso. O Pai Nosso reza o judeu, reza o espírita, reza o macumbeiro, reza quem mais lá, o Pai de Santo, reza o padre, reza o pastor, reza todo mundo. É uma oração universal, ela é de unidade, isso é importante. Isso não é uma oração, sabe, da prosperidade, né? E a prosperidade, ela vem da raiz do shalom. Tem que entender bem quem gostaria de saber disso, tá? A palavra shalom no hebraico quer dizer shalom, saúde e salvação. Então a palavra mais propícia para o shalom é saúde. Né? Que por isso que o Deus da Bíblia é o Deus da vida. Enquanto você tiver vida, né, Deus se torna cada vez mais Deus. É como o pai e a mãe. Quanto mais o filho ela vê realizada, ele vê saudável, ele a vê feliz, mais ele é pai, mais ele é mãe. Porque eu estou vendo você feliz. Então a raiz shalom é da onde vai derivar depois a prosperidade. O que é a prosperidade? A prosperidade é eu ser e ter tudo
que é possível para me manter como uma pessoa. E eu sou chamado a crescer. Eu não posso ficar nenezinho. Todos nós temos capacidade de ir crescendo, de chegarmos a uma maturidade, né? Quando a pessoa diz para mim, eu sou chamado para mim ser santo, né? Ele pensa que santo é o cara que anda com a cabecinha torta, não faz nada errado. Isso não é santo. A palavra santo do hebraico quer dizer separado. É Deus que pega uma parcela e diz, olha, você vai ficar aqui, nós vamos caminhar juntos e vocês vão ser um sinal ao mundo. O sírio do Pai Nosso é isso. É um grupo que realmente acredita, que tem fé, tá certo? E que vai ser luz naquele momento. A guerra é treva, né? A guerra é pecado. A luz é vida, a luz é amor, a luz é, sabe, reintegração. Eu vejo assim que uma das coisas que a gente sempre se pergunta é o que a paz pode fazer por nós? A pergunta não é o que a paz pode fazer por nós, é o que nós podemos fazer pela paz, não é? E outra pergunta inteligente, o que a vida espera de nós? O que a vida espera de você? O que é que a vida espera de nós todos, não é? A vida que é esse grande dom de Deus, maravilhoso. Nós estamos tendo uma grande oportunidade de estarmos nesse mundo, nesse momento histórico. Então aqui nós somos responsáveis de sermos o protagonista dessa história. E nós estamos dando continuidade à construção da história. E queremos entregar esse mundo, né, para os que vêm vindo atrás de nós da melhor maneira possível. Então temos que ser homens e mulheres da esperança. Nós temos que trabalhar para que não haja mais guerra, nem violência, né? Nós não queremos nenhum tipo de prisão, nós gostaríamos de recuperar a liberdade. A liberdade é um dos dons também fantásticos que o ser humano tem nas mãos. Cada minuto é um milagre que não se repete. Temos que aproveitar isso aí. E aí está o sírio do Pai Nosso, que é essa oração belíssima de Jesus. É a força de Deus. A oração de Jesus foi ensinada por ele, foi rezada por ele, é o desejo dele. E para nós que temos fé dentro de uma tradição judaico-cristã, para mim, quando você reza o Pai Nosso, é Cristo que reza em você, em mim, ao Pai do Espírito. E para que a paz se torne possível. Eu acredito que sim. A gente vai procurar trabalhar bem para que a paz se instale em todos os lugares e que realmente a vida seja prioridade absoluta. Muito obrigado por assistir a essa entrevista, junto com o nosso caro Luiz Roberto de Lácio, convidando a todos para esse importante momento mundial, né, de dedicar aí um minuto, né, para o Pai Nosso, no sírio do Pai Nosso, em relação a tudo que nós podemos entender de paz e harmonia contra esses conflitos mundiais que estamos acompanhando. Não deixe de curtir o canal, de nos seguir, se possível também comentar. Muito obrigado.